Tudo bem? Vamos continuar lendo o T. Harv Eker. Ele é o autor do livro Os Segredos da Mente Milionária. Ele está passando esses segredos que ele aplicou na vida dele mesmo, na prática. Ele aplicou para ele, deu certo. E aí ele trouxe aqui, está contando tintim por tintim. Nós terminamos no vídeo anterior a primeira parte do livro. E agora ele entra na segunda parte e ele disse que sim, há um segredo. A mente milionária tem um segredo. E aí ele deixou essa pergunta aqui. Como é que pensam e agem as pessoas ricas? É exatamente isso que mostrarei na parte 2 do livro. E se você quer mudar para sempre sua vida financeira, prossiga. E aí ele trouxe também a declaração que a gente devia fazer, que é: observo os meus pensamentos e só alimento aqueles que me fortalecem. Porque ele estava explicando ali no vídeo anterior que nós temos o poder de escolha, sim, mas que muitas vezes a gente não usa. Nós temos, mas a gente delega. Quando a gente se deixa levar a fazer as escolhas inconscientemente baseadas, calcadas ali naquelas crenças limitantes que não são nossas, nos foram passadas e a gente comprou como se fosse nossa. E aí é isso que ele disse que forma o nosso padrão, o nosso modelo de dinheiro, e isso age como um termostato em uma sala. Ainda que se abra uma janela e entre ar quente ou frio, que vai fazer com que a temperatura aumente ou baixe, o termostato sempre vai fazer voltar e colocar a temperatura da sala na mesma, ele vai se adaptar. Então, se a gente tem um modelo de dinheiro que diz que a gente só pode ganhar 30 mil por mês, ou por ano, que é o exemplo que ele dá, e a gente ganha 40 mil, no ano seguinte a gente vai ganhar menos para compensar. E se ao contrário, a gente tem um termostato ou um padrão de pensamento que diz que a gente deve ganhar 30 mil e a gente ganhou só 20 esse ano, o ano que vem a gente vai ganhar 30, ou a gente vai ganhar 40 para compensar aquela perda. Então, o que vale, o que manda, o que comanda é essa crença, é esse padrão. E aí ele diz que a gente muda zerando esse termostato. E a gente zera esse termostato pensando como os milionários pensam. E é isso que ele vai ensinar aqui na segunda parte do livro. E aí a segunda parte começa assim: os arquivos de riqueza. 17 modos de pensar e agir que distinguem os ricos das outras pessoas. Na parte 1, abordei o processo de manifestação. Lembre-se, pensamentos conduzem a sentimentos, sentimentos conduzem a ações e ações conduzem a resultados. Tudo tem início com os pensamentos. Isso é bom ficar bem claro, né? Todos os livros que eu já fiz no canal, inclusive os do Napoleão Hill e dos Abrahams ali, ditado, feito pela Esther Hicks, o marido dela, peça será atendido. Então, ali eles explicam também que tudo começa pelo pensamento, sim. Isso é o pensamento. Se a gente está com um sentimento muito ruim com relação a alguém, é porque a gente está pensando em alguma coisa que aconteceu. E se a gente vai e age contra alguém ou contra o que quer que seja, é porque a gente pensou, aí sentiu aquilo, aquela raiva, foi e agiu. Então, tudo começa com o pensamento. Inclusive, qualquer coisa que a gente está vendo na nossa frente, uma cadeira, uma mesa ou qualquer objeto que foi criado, começou na mente da pessoa que fez, daquele carpinteiro que foi lá e fez, ou daquele que já fez o padrão ali e o outro só foi e copiou. E também, como toda a humanidade, a natureza é mental, tudo começa na mente divina, na mente de Deus. Não é espantoso que, embora esse poderoso mecanismo seja a base da nossa vida, a maioria de nós não faz a menor ideia de como ele funciona? Comece dando uma rápida olhada em como sua mente trabalha. Metaforicamente falando, ela não é nada mais do que um grande armário cheio de arquivos, similar ao que você talvez tenha em casa ou no seu escritório. Toda a informação que entra ali é etiquetada e guardada nesses arquivos de fácil acesso para ajudar na sua sobrevivência. Você percebeu? Eu não disse prosperidade, disse sobrevivência.
Olha, é bom prestar atenção aqui no que ele está dizendo. Olha, tudo que entra ali nos nossos arquivos, os arquivos da riqueza, eles são catalogados e são ali todos de fácil acesso para ajudar na nossa sobrevivência e não para ajudar na nossa prosperidade. Em cada situação, você recorre a esses arquivos mentais para determinar a sua reação. Digamos, por exemplo, que se trate de uma oportunidade financeira. Você vai automaticamente até os arquivos que têm a etiqueta dinheiro e, com base nesses arquivos, decide o que fazer. Os seus únicos pensamentos possíveis a respeito desse assunto são aqueles armazenados nestas pastas, ou seja, elas contêm tudo o que está guardado na sua mente sob essa categoria. Ou seja, como aqueles exemplos que ele deu, aquele primeiro exemplo que ele deu ali do Stephen, que conseguia ganhar bastante dinheiro, mas depois ele gastava tudo, ele se liberava de tudo, ele ficava sem nada, porque no arquivo que ele ia buscar ali sobre dinheiro estava o quê? Estava o que a mãe dele ensinou para ele. Olha, rico é tudo ganancioso, rico não tem boa vontade com os outros, ricos não são generosos, e até quem sabe a frase mais que eu ouvi bastante quando eu era criança, é mais fácil passar um camelo pelo buraco da agulha do que um rico entrar no céu, de tanto que eles são desprezíveis. Então, se a gente vai ali nesse arquivo e pega isso e a gente tem dinheiro, meu Deus, mas dinheiro me faz ficar rico, então você também tão desprezível desse jeito, então essa a escolha, eu vou gastar, vou me livrar desse dinheiro rapidinho. Porque essas pastas contêm tudo o que está guardado na nossa mente sob essa categoria, dinheiro. As suas decisões se fundamentam naquilo que lhe parece lógico, sensato e apropriado naquele momento. Então você faz o que acredita ser a escolha certa. O problema, no entanto, é que a escolha certa pode não ser uma escolha bem-sucedida. Na verdade, aquilo que faz total sentido para você pode produzir péssimos resultados. Digamos que minha mulher está no shopping center e vê uma bolsa verde em promoção, com 2.500 de desconto. Ela se dirige imediatamente aos arquivos da mente dela com a pergunta: devo comprar essa bolsa? Numa fração de segundos, eles lhe dão as respostas, ou a resposta. Você anda procurando uma bolsa verde para combinar com o sapato que comprou na semana passada. Além disso, esta tem tamanho ideal. Compre-a. Ela se encaminha para o balcão sentindo-se emocionada, afinal vai comprar a linda bolsa e também orgulhosa, pois a está adquirindo com 25% de desconto. Aqui as armadilhas das promoções e para os mocinhos também, os descontos. Muitas vezes a gente nem precisa de uma bolsa verde, tá certo? Ela que precisava para combinar com o sapato, mas se está com desconto, né? Na mente da minha mulher, essa compra faz total sentido. Ela quer a bolsa, acredita que precisa dela e ainda por cima que aquele é um grande negócio. No entanto, em nenhum momento a mente dela encontrou o seguinte pensamento: é verdade, esta bolsa é muito linda e, caramba, é uma verdadeira pechincha. Mas como neste momento estou com um débito imenso no cartão de crédito, é melhor eu me segurar. Ou seja, a razão ali não chegou, porque o pensamento que ela tinha, e a gente já viu que talvez ele esteja citando aquele momento que ele disse que ela tinha aquele padrão de pensamento que a mulher não podia ter dinheiro. Então, todo o dinheiro que ela tinha que gastar. Então, como gastar? Nas promoções é um excelente lugar para gastar, né? Mesmo que a gente esteja com um débito no cartão de crédito. A minha mulher não se deparou com essa informação porque esse dado não está em nenhum arquivo dentro da cabeça dela. A pasta, quando você estiver devendo, evite comprar, nunca foi armazenada na mente dela. Portanto, essa opção simplesmente não existe. Então, eu acredito que o que ele está dizendo aqui é que a gente deve se dissociar daqueles padrões que nos limitam, que nos fazem viver na escassez e trocar por outros que nos ajudam a prosperar. Essa frase, ela devia ser colocada ali em um dos arquivos da mente da mulher dele. Percebeu?
Se no meu armário ou no seu armário só existem arquivos desfavoráveis ao sucesso financeiro, essas serão as únicas opções à sua disposição. Escolhas naturais, automáticas e que farão total sentido para você, mas cujo resultado final será um problema muito maior, ou na melhor das hipóteses, alguma coisa medíocre. Inversamente, se na sua mente há arquivos favoráveis ao sucesso financeiro, você tomará de forma natural e automática decisões que conduzem a ele, a esse sucesso. Nem precisará refletir sobre o assunto. O seu modo normal de pensar resultará numa ação bem-sucedida, da mesma forma que o modo normal de pensar de Donald Trump produz riqueza. Sempre que ele cita o atual presidente dos Estados Unidos, é bom a gente entender que esse livro foi escrito há bastante tempo, tá bom? Enquanto ele era um empresário ali bem-sucedido. Não seria fantástico se você fosse naturalmente capaz de pensar como os ricos em matéria de dinheiro? Desejo muito que sua resposta a essa pergunta tenha sido, com certeza, ou algo semelhante. Sim, você é capaz. Como disse anteriormente, o primeiro passo para qualquer mudança é a conscientização. Isso é o ponto de partida para pensar da mesma forma que os ricos. É saber como eles pensam. Então a gente deve se conscientizar de que a gente está pensando como pobre, que os nossos pensamentos estão fazendo com que a gente mantenha o nosso padrão de falta e escassez. E a gente se conscientiza disso e aí a gente pode então pensar da mesma forma, saber como eles pensam. As pessoas ricas pensam de um modo muito diferente de quem tem uma mentalidade pobre ou uma visão de classe média. Seus pensamentos ou os pensamentos delas se distinguem em matéria de dinheiro, de riqueza, de si próprias, de outras pessoas e de praticamente todos os aspectos da vida. Super interessante deixar claro aqui então isso que ele está explicando. Não é só sobre dinheiro, é sobre outras pessoas, sobre elas mesmas e praticamente sobre tudo na vida. Porque é tudo holístico, se elas pensassem diferente só sobre dinheiro, elas não seriam milionárias, eu acredito, baseado em tudo que ele disse já aqui anteriormente. Nessa parte do livro, vou mostrar algumas dessas diferenças e para auxiliá-lo no seu recondicionamento, instalarei na sua mente 17 arquivos de riqueza alternativos. Novos arquivos possibilitam novas escolhas. Eles o ajudarão a perceber quando você estiver raciocinando como um indivíduo de mentalidade pobre ou como alguém que tem uma visão de classe média e a mudar conscientemente seu foco para o modo de pensar das pessoas ricas. Lembre-se, você pode optar por maneiras de pensar favoráveis à sua felicidade e ao seu sucesso e deixar de lado as formas negativas. Olha que interessante, ele vai nos passar 17 arquivos de riqueza, essa expressão está entre aspas, alternativos, mas ele diz que isso vai nos possibilitar novas escolhas, e aí a gente deve saber se a gente quer fazer essa escolha conscientemente, para tirar aquelas crenças que estão nos fazendo agir como robozinhos, como ele disse no vídeo anterior, no final da primeira parte do livro, e aí que estão nos fazendo ficar na falta e escassez permanentemente. Mesmo que a gente ganhe dinheiro, a gente se descarta dele porque a gente é dirigido por esse padrão mental negativo. Aí então ele diz que eles vão nos possibilitar novas escolhas e nos ajudar a perceber quando a gente vai estar raciocinando como uma mentalidade pobre ou uma mentalidade de classe média e mudar conscientemente o nosso foco para o modo de pensar das pessoas ricas. E aí ele diz para a gente então que a gente deve se lembrar de optar por maneiras de pensar favoráveis à nossa felicidade, ao nosso sucesso e deixar de lado as formas negativas, como ele já disse ali em todos os outros exercícios que ele trouxe. A gente se conscientiza, a gente percebe o que isso está fazendo na nossa vida e a gente desassocia, a gente para de estar então fazendo
o que esse padrão negativo está nos conduzindo, assim como robôs mesmo, ali no automático, a fazer, porque a gente já sabe que isso não é a gente, que esses padrões não são os nossos, não foi nós não foi a gente que colocou ali. A gente comprou enquanto a gente era criança aprendiz, mas agora não. Agora nós somos nós somos a presença mestra que alcançou plena estatura, como diz Saint Germain no livro de ouro de Saint Germain. A gente já sabe escolher por nós próprios, nós somos grandes e a gente escolhe padrões que nos levam para a prosperidade. E aí ele diz, você pode optar por maneiras de pensar favoráveis à sua felicidade, ao seu sucesso e deixar de lado as formas negativas. Ele repete essa parte. Antes de começar, quero fazer alguns esclarecimentos. Primeiro, não tenho a menor intenção de menosprezar quem dispõe de poucos recursos financeiros, nem desejo dar a impressão de que não me sensibilizo com a situação dessas pessoas. Não considero os ricos melhores do que ninguém, eles apenas têm mais dinheiro. Por outro lado, em alguns casos, para me assegurar de que você captará a mensagem, utilizo exemplos mais incisivos para diferenciar o modo como as pessoas pensam. Segundo, sempre que menciono indivíduos ricos, pessoas que vivem com grandes dificuldades financeiras e indivíduos que têm uma vida apenas satisfatória no que se refere às finanças. Então, peraí, deixa eu ler de novo para entender. Sempre que menciono indivíduos ricos, pessoas que vivem com grandes dificuldades financeiras e indivíduos que têm uma vida apenas satisfatória no que se refere às finanças, estou me referindo unicamente à mentalidade deles, à maneira característica de pensar e agir, e não à quantidade de dinheiro que elas têm ou ao valor delas para a sociedade. Ele deixando bem claro que ele não está julgando ninguém aqui quanto ao valor, quanto o que se ela é boa, se a pessoa é boa ou ruim por ter mais ou menos dinheiro. Ele está apenas se referindo unicamente à mentalidade, à forma que a pessoa pensa e age. Terceiro, exponho a questão de maneira generalizada. Sei muito bem que nem todo rico, assim como nem toda pessoa que dispõe de recursos financeiros limitados ou simplesmente satisfatórios, é como apresento em alguns exemplos. Repito, o meu objetivo é destacar as diferenças entre as mentalidades para ter certeza de que você entenderá os princípios e conseguirá utilizá-los. Ele vai só, então, mais uma vez, deixando bem claro que o objetivo dele é só destacar as diferenças de mentalidade, não o que se é bom ou ruim, se é negativo ou positivo, ter ou não ter mais dinheiro. Quarto, de modo geral, menciono com menos frequência a visão da classe média, porque esta costuma ser um híbrido da forma como os ricos pensam e da mentalidade pobre. O meu propósito, insisto, é que você se conscientize do lugar que ocupa na escala e raciocine como os ricos, caso queira ser um deles. E ainda deixa bem aberto, né? Quem estiver lendo o livro, mas não tem essa intenção, então não tem problema nenhum também. Quinto, você pode ter a impressão de que muitos princípios desta seção do livro têm mais a ver com hábitos e ações do que com formas de pensar. Lembre-se, as suas ações provêm dos seus sentimentos, que provêm dos seus pensamentos. Consequentemente, toda ação que conduz à riqueza é precedida de um modo de pensar que segue essa mesma direção. Ou seja, aqui ele trouxe ao contrário ali essa redezinha ali, essa escalazinha. Pensamento gera sentimento, que gera a ação. E aqui ele diz toda ação, volto com ação, sentimento e pensamento. Toda ação provém do sentimento, que provém dos pensamentos. Finalmente, quero que se disponha a abrir mão da ideia de que está certo, ou seja, que aceite deixar de fazer as coisas do seu modo. Por quê? Porque sua forma de agir fez com que você chegasse exatamente à situação em que está agora. Caso deseje um pouco mais dessa mesma experiência, continue a se conduzir à sua maneira.
Mas se ainda não enriqueceu, talvez seja a hora de considerar uma alternativa indicada por alguém que tem muito dinheiro e já colocou milhares de pessoas na estrada da fortuna. A decisão é sua. Então, ele deixando bem livre aqui pra gente, não é? Olha, ele vai começar a segunda parte do livro mostrando como é que ele fez, olha. Ele dizendo aqui, talvez seja a hora de considerar uma alternativa, se você ainda não enriqueceu, caso você deseje um pouco mais dessa experiência, continue se conduzir à sua maneira, dessa experiência de estar na falta e escassez, está lutando aí. Se você acredita que isso é balela, que padrão negativo não existe, que realmente dinheiro não é bom, que você está aqui para... Então continua, ele diz, continua, numa boa. Mas se você pensa em considerar uma alternativa indicada por alguém que tem muito dinheiro, que é ele próprio, e já colocou milhares de pessoas na estrada da fortuna, e ele diz, a decisão é nossa. Tá bom? Eu espero que você decida vir comigo para que a gente continue lendo e ver o que é que, como é que ele vai explicar, como é que ele vai passar esses 17 princípios aqui para a gente, que vai fazer com que a gente vire essa chave e que se desassocie, que vai fazer com que a gente se desassocie desse padrão negativo e entre no padrão que nos faz enriquecer, porque a gente vai passar a pensar, vai passar a ter uma mente milionária. E ele não termina dessa forma, mas a frase dele, que eu repito agora sempre, é: eu tenho uma mente milionária. Tá bom, gente? Vem comigo então, você que decidiu que quer mudar, que quer seguir, que quer ser como aconteceu com ele, quer aproveitar todo esse ensinamento que ele está passando, de experiência própria. Vem comigo então para o próximo vídeo. E se você quiser curtir, compartilhar e comentar esse, por favor, faça, eu te agradeço antecipadamente. Se quiser entrar lá no meu canal e ver os outros vídeos que eu tenho lá, de outros autores, outros livros, e quiser se inscrever enquanto estiver lá, também eu te agradeço muito e espero você para o próximo vídeo. Obrigada, tchau!